Olá, sou a professora Fátima Martini. Bem-vindo ao curso de História da Arte. Esse vídeo trata do mosaico bizantino, uma arte que, além de embelezar paredes e abóbadas, foi utilizado para doutrinar os fiéis durante a Idade Média. Espero que você possa apreciar. Existem vestígios de mosaicos desde o terceiro milênio a.C. na Mesopotâmia. O mosaico apresenta figuras formadas por compostos de conchas apoiadas sobre marfim, cornalina, lápis-lazuli e ouro, fixados em betume sobre madeira. Contudo, os mosaicos passaram a ser mais conhecidos a partir do mundo greco-romano. Os mosaicos na antiguidade são reconhecidos por pequenas peças de pedras e vidros coloridos, formando figuras geométricas e cenas da mitologia, decorando principalmente a superfície dos pisos. As imagens geométricas e de figuras presentes nos mosaicos bizantinos eram criadas a partir de pequenos fragmentos de pedras, vidro e cerâmica, em cores e tons variados, colocados sobre cimento fresco. Ao final, a textura recebia uma mistura de cal, areia e óleo específico para preencher os espaços e dar durabilidade. Os romanos do leste, ou bizantinos, se especializaram na técnica em aplicar os mosaicos nos interiores, enriquecendo-os com materiais luxuosos como ouro e pedras preciosas, imprimindo um estilo único, desenvolvido e aprimorado ao longo dos períodos denominados de Idade de Ouro da arte bizantina. Expressão artística preferida do Império Romano do Oriente, o mosaico, além de embelezar e iluminar as paredes e abóbadas, foi utilizado para doutrinar os fiéis, a partir das figuras dos próprios imperadores e cenas do Antigo Testamento da vida de Cristo e dos profetas. A figura da autoridade absoluta e sagrada do imperador e as imagens de sua corte eram representadas de frente, em pose rígida e suntuosa, de acordo com as convenções e o respeito para com o observador que os olhava como protetores. Os ícones ou imagens representavam o sagrado, nas figuras da corte imperial, da Virgem, de Cristo, de todos os personagens que fizeram parte do Antigo Testamento e da vida de Cristo, e eram baseados nos cânones exigidos pela Igreja do período. Diferentes e rigorosas regras foram impostas aos artistas, além do respeito pela frontalidade, postura dos gestos, dobras e luxo nas vestimentas. As figuras partilhavam das mesmas características faciais, inclusive os adereços, como é o caso da auréola, aplicada tanto nas autoridades imperiais como em Cristo e na Virgem Maria. Solenemente, santos e apóstolos se aproximam de Cristo da mesma forma que das autoridades. Os mosaicos ao longo das Idades de Ouro bizantina. O mausoléu de Gala Placídia apresenta planta em forma de cruz grega e paredes internas decoradas com mosaicos do período de transição da arte greco-romana chamada de paleocristã, com elementos orientais. Na abóbada central, um céu azul com estrelas e os pares de apóstolos. A Basílica de Santo Apolinário, em Ravenna, na Itália, foi consagrada no século VI, após a reconquista bizantina no norte italiano, dedicada a Santo Apolinário, o primeiro bispo de Ravenna e Classe. Mosaicos da San Vitale, também em Ravenna, capital administrativa bizantina da Itália, no século VI. Na abisside, um mosaico com Cristo entronado, cercado de anjos. San Vitale, o mosaico de Justiniano I e sua corte, e o mosaico da imperatriz Teodora e sua corte, ambos executados no século VI. Os mosaicos da Sagrada Sabedoria, ou Hagia Sophia, em Istambul, na Turquia. Na abisside, mosaico da Virgem e do Menino Jesus, executado entre os séculos IX e X.
chamado de mosaico de Dise, representação iconográfica de Cristo entronizado, também chamado de Cristo Pantocrator, carregando um livro. O mosaico, com Cristo acompanhado de Maria e São João Batista, foi provavelmente executado no período imperial de Miguel VIII Paleólogo, depois de retomar Constantinopla dos latinos, no século XIII. Desde o século VI, no período pré-iconoclasta, o Cristo é representado como soberano, sentado sobre um trono, à maneira de um imperador romano. Na galeria abaixo das janelas, na Basílica Bizantina, o mosaico O Cristo Pantocrator. À sua direita, o imperador bizantino Constantino IX. E à sua esquerda, a imperatriz Zoé. Próximo a esse mosaico, o outro apresenta a Virgem Maria e o Menino Jesus, cercada pelo imperador João II e a imperatriz Irene. No nártex, um mosaico do século X, a Virgem entre Constantino à sua direita com o modelo da cidade e Justiniano à esquerda com o modelo da nova igreja de Santa Sofia. A porta imperial era a entrada principal entre o interior e o nártex, reservada para o imperador. O mosaico bizantino do século X, acima da porta, foi descoberto em 1933, depois da retirada do cal que o cobria, e mostra o imperador Leão VI de Bizâncio, o homem sábio, pedindo perdão ao Cristo Pantocrator. Os mosaicos na igreja do Mosteiro de Rócios Lucas, na região da Beócia, na Grécia. Os mosaicos pertencem a Catolicon e foram executados no início do século XI. Na abisside, também chamado de local do santuário, a Virgem com o Menino. O mosaico da Natividade e o mosaico da Apresentação no Templo. No nártex, o mosaico com o Cristo Pantocrator, a lavagem dos pés, a crucificação e a descida ao limbo. Na Igreja Ortodoxa Virgem Maria, Mãe de Deus, localizada em Atenas, na Grécia, erguida durante os séculos XI e XII, esse mosaico de Madonna e o Menino. Os mosaicos da São Salvador em Chora, em Istambul, na Turquia. Os mosaicos foram provavelmente executados no século XIV. No nártex exterior, entrada da igreja, acima da porta o Cristo Pantocrator. Profetas e santos do Antigo Testamento e os ancestrais de Cristo enfeitam a abóbada. Em outra cúpula, os ancestrais maternos de Jesus Cristo do Evangelho de Lucas, a Virgem Maria e o Menino Jesus ao centro. No mesmo local se distribuem outros mosaicos. No sonho, José é alertado pelo anjo que lhe diz para acreditar em Maria, e os dois seguem para o Egito. Cenas do censo, jornada para Belém, o nascimento de Jesus e a jornada para Nazaré estão presentes no espaço dourado. O mosaico da Basílica de Santo Ambrósio, em Milão, na Itália. A abisside exibe o mosaico do início do século XIII, representando o Cristo Pantocrator com os santos Gervásio e Protasos, e nas laterais, cenas da vida de Santo Ambrósio. Os mosaicos da Catedral de Monreale, em Palermo, na Sicília. O Cristo Pantocrator abençoa o altar-mor da catedral. No centro da abisside, a Virgem com o Menino Jesus está cercada por arcanjos e apóstolos. Abaixo, papas, o patriarca, mártir e outros santos. Na nave central, os frisos superior e inferior, com cenas do Antigo Testamento. No detalhe, no friso inferior, Noé manda construir a arca. Ainda do século XII,
os mosaicos da Capela Palatina no interior do Palácio dos Normandos, também em Palermo, na Itália. Na Abside, o Cristo Pantocrator. Em outra cúpula, o Cristo Pantocrator, anjos e santos. E na Capela dos Reis Ítalo-Normandos, o Cristo cercado por São Pedro e São Paulo. Os mosaicos da Basílica de São Marco, em Veneza, na Itália, originalmente construída no século IX, ela foi reconstruída no século XI, decorada até o século XIII e restaurada até o século XVII. Na fachada, o primeiro mosaico à esquerda apresenta uma procissão que leva o corpo de São Marco até a Basílica. Esse é o único mosaico original elaborado no século XIII. Com o passar dos séculos e as seguidas restaurações, a iconografia aplicada na São Marco mistura elementos ocidentais e bizantinos. No interior da São Marco, mosaicos em ouro, bronze e pedras coloridas. O mosaico da Grande Abóbada mostra a ascensão de Cristo ao céu após sua ressurreição. E no nártex, o mosaico do Gênesis, executado no século XIII. Azulejos brilhantes e coloridos afirmam a natureza de Deus Pai, Criador do céu e da terra. Ao redor do centro estrelado, 3 faixas concêntricas se dividem para contar sobre o Espírito de Deus, a criação do homem, a expulsão do paraíso e a sabedoria do Filho, representado ainda jovem entre anjos, animais e plantas. E por último, o batistério de São João, em Florença, na Itália. Com uma planta octogonal, foi consagrado no século XI e decorado até o século XIV no estilo bizantino. A cúpula apresenta um mosaico dividido em 8 faixas douradas, executado por volta dos séculos XIII e XIV no estilo bizantino. O juízo final é representado pela figura de Cristo, que tem a seus pés à esquerda o inferno com seus demônios, e à direita os mortos que ressurgem e são recebidos no céu. Nesse vídeo, você observou os mosaicos produzidos ao longo das idades de ouro da arte bizantina, que foram aplicados em diferentes regiões, tanto o Ocidente como o Oriente. E viu também os elementos, as regras e os ícones que foram usados na arte bizantina. Continue conosco. Um forte abraço.